de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 6. A primeira parte da viagem transcorreu num clima melancólico demais para poder não ser tediosa e desagradável. Mas ao se aproximarem do seu término, o interesse delas pela aparência da região em que iriam habitar superou a tristeza, e a vista que tiveram do Vale de Barton ao nele entrarem tornou-as alegres. Era um lugar ameno e fértil, com muitas árvores e rico em pastagens. Depois de serpentearem por ele durante mais de 1 milha, chegaram à casa. Um jardinzinho verde, na frente, era a totalidade de seus domínios, e um portãozinho simples permitiu-lhes a entrada. Como casa, o chalé de Barton, apesar de pequeno, era confortável e compacto. Todavia, como chalé, deixava a desejar, pois a construção era regular, o teto era de telhas e as venezianas das janelas não estavam pintadas de verde, nem as paredes cobertas de madressilvas. Um corredor estreito levava diretamente, através da casa, até o jardim da parte de trás. Em cada lado da entrada ficava uma sala de estar de cerca de 16 pés quadrados, e depois as dependências de serviço e as escadas. 4 quartos e 2 sótãos compunham o resto da casa. Não era muito velha e estava em bom estado. Comparada a Norland, era, sem dúvida, pobre e pequena. Contudo, as lágrimas provocadas pelas lembranças enquanto entravam na casa logo se enxugaram. Ficaram contentes com a alegria dos criados à sua chegada, e cada uma decidiu mostrar-se contente para animar as outras. Era o comecinho de setembro. O dia estava lindo, e pelo fato de verem o lugar pela primeira vez com a vantagem do bom tempo, tiveram uma boa impressão dele, o que foi de grande importância para que recebesse a aprovação final. A localização da casa era boa. Havia altas colinas imediatamente atrás dela e a uma distância pequena de cada lado, algumas das quais eram chapadas abertas, outras eram cultivadas e arborizadas. O burgo de Barton ficava sobre uma dessas colinas e formava uma visão agradável quando visto das janelas do chalé. A perspectiva à frente era mais ampla. Dominava a totalidade do vale e alcançava os campos além dele. As colinas que rodeavam o chalé limitavam o vale naquela direção, com outro nome e com outro curso. Ele se estendia entre 2 das mais íngremes dessas elevações.
Com o tamanho e a mobília da casa, a senhora Dashwood estava satisfeita no geral, porque, embora seu antigo estilo de vida tornasse indispensáveis alguns acréscimos à casa, ampliar e reformar era um prazer para ela. E naquele momento dispunha de dinheiro suficiente para obter tudo o que queria para aumentar a elegância dos cômodos. Quanto à casa em si, não há dúvida, disse ela, de que é pequena demais para a nossa família, porém estaremos toleravelmente bem por enquanto, pois o ano já vai avançado demais para fazer reformas. Talvez na primavera, se tiver dinheiro suficiente, como tenho certeza de que terei, poderemos pensar em reformas. Estas 2 salas são pequenas demais para as festas de nossos amigos, já que pretendo vê-los muitas vezes reunidos aqui e tenho planos de incluir o corredor numa delas, talvez com parte da outra, e assim deixar o resto da outra como entrada. Isso, com uma nova sala de visitas que pode ser facilmente adicionada e mais um quarto de dormir e um sótão em cima, farão dele um chalezinho muito aconchegante. Eu preferiria que as escadas fossem mais bonitas, mas não se pode esperar tudo, apesar de achar que não seria difícil alargá-las. Vou ver como estará a minha situação financeira na primavera e faremos nossos planos de reforma de acordo com ela. Enquanto isso, até que todas essas melhorias pudessem ser feitas com as economias sobre uma renda de 500 libras anuais, por uma mulher que nunca economizara nada na vida, elas foram sábias o bastante para se contentarem com a casa tal como estava, e cada uma delas tratou de resolver seus problemas particulares e de, arrumando livros e outros objetos à sua volta, fazer para si mesmas um lar. O pianoforte de Mary Ann foi desembrulhado e corretamente instalado, e os desenhos de Eleanor foram afixados às paredes da sala de estar. No dia seguinte, enquanto se ocupavam com essas coisas, foram interrompidas, logo depois do café da manhã, pela chegada do seu senhorio, que veio dar-lhes as boas-vindas a Barton e oferecer-lhes qualquer coisa de sua casa e jardim que lhes faltasse no momento. Sir John Middleton era um homem bem apessoado, de cerca de 40 anos. Tinha-as visitado anteriormente em Stanhill, mas há tempo demais para que suas jovens primas pudessem lembrar-se dele. Era muito bem-humorado e suas maneiras eram tão simpáticas quanto o estilo da carta. A chegada delas pareceu proporcionar-lhe uma real satisfação, e o conforto delas ser um objeto de real preocupação para ele. Falou bastante de seu profundo desejo de que elas vivessem nos melhores termos com a sua família e instou-as tão cordialmente a jantarem em Barton Park todos os dias,
até que estivessem mais bem acomodadas em casa, que, embora suas súplicas fossem levadas a um ponto de insistência além da polidez, elas não podiam ofendê-lo com uma recusa. Sua gentileza não se limitava às palavras, visto que, uma hora depois de sair, uma grande cesta cheia de hortaliças e frutas chegou de Barton Park, seguida antes do fim do dia por outra com carne de caça. Além disso, ele insistiu em levar-lhes e trazer-lhes a correspondência e em ter a satisfação de lhes enviar o jornal todos os dias. Lady Middleton enviara-lhes por intermédio dele um bilhete muito gentil que lhes comunicava sua intenção de aguardar a visita da senhora Dashwood para, assim que não fosse inconveniente para ela. E como o bilhete foi respondido por um convite igualmente polido, sua senhoria lhes foi apresentada no dia seguinte. Elas estavam, é claro, muito ansiosas por verem uma pessoa de que boa parte de seu conforto em Barton dependeria, e a elegância de sua aparência foi favorável aos desejos delas. Lady Middleton não tinha mais de 26 ou 27 anos. O rosto era lindo, sua figura alta e imponente, seu modo de falar gracioso. Suas maneiras tinham toda a elegância que o marido desejava. Estas, porém, teriam sido ainda melhores se ela compartilhasse a franqueza e o calor do marido. E sua visita foi longa o bastante para diminuir um pouco a admiração inicial, mostrando que, se bem que perfeitamente educada, era reservada, fria e nada tinha a dizer por si mesma, além das mais triviais perguntas e observações. Conversa, porém, era o que não faltava, pois Sir John era muito falante e Lady Middleton tomara a sábia precaução de trazer consigo seu filho mais velho, um lindo menininho de 6 anos, com o que sempre havia um assunto a que as senhoras podiam recorrer em casos de emergência, uma vez que tinham de lhe perguntar o nome e a idade, admirar sua beleza e fazer-lhe perguntas que a mãe respondia por ele, enquanto ele se pendurava a ela e mantinha a cabeça baixa, para a grande surpresa de sua senhoria, que ficou intrigada com o fato de ele ser tão tímido em sociedade quanto era levado em casa. Em toda visita formal, deveria haver uma criança para dar assunto às conversas. No presente caso, levou mais de 10 minutos para se determinar se o menino era mais parecido com o pai ou com a mãe, e em que particular se parecia com cada um deles, porque naturalmente cada um tinha uma opinião diferente e se admirava com a dos outros.
logo apareceu uma nova oportunidade para as Dashwoods conversarem sobre as demais crianças, visto que Sir John não deixou a casa sem antes obter delas a promessa de jantarem em Barton Park na noite seguinte. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!